Alô galera, aqui é o professor Luciano Brum e nós somos os Cacholas. Quer receber os nossos conteúdos? Então te inscreve nos nossos canais e não se esqueça de acionar o sininho, ok? Olá galera, hoje eu estou aqui para trabalhar com vocês com a regra de 3. O que seria a regra de 3? É um mecanismo utilizado sempre que nós quisermos relacionar grandezas. Mas o que seriam as grandezas? As grandezas é tudo aquilo que nós conseguimos quantificar, tudo aquilo que a gente consegue expressar uma unidade de medida, ok? Então sempre que nós relacionarmos duas ou mais grandezas, nós vamos utilizar o mecanismo chamado de regra de 3. Porém, a regra de 3 na qual nós vamos ver hoje é a regra de 3 simples. Mas o que seria a regra de 3 simples, então? A regra de 3 simples é aquela na qual eu relaciono apenas duas grandezas. Sempre que eu quiser relacionar 3 ou mais grandezas, aí nós vamos trabalhar com a regra de 3 composta, que vai ser a nossa próxima aula. Então hoje eu estou aqui para passar os passos na qual vocês devem seguir para conseguir resolver um exercício na qual envolvam grandezas e, consequentemente, utilize-se a regra de 3. Os passos a seguir seriam o seguinte. Primeiro, organizar, fazendo a leitura do exercício e colhendo deste as grandezas e colocando-as em uma tabela, na forma de uma tabela. Segundo, verificar a relação que existe entre essas grandezas. No caso, entre essas duas, pelo fato de serem regra de 3 simples. Que tipo de relação elas podem ter? Relações diretas ou relações inversas. Terceiro e último passo é o equacionar. Mas o equacionar é consequência da pessoa vir a se organizar e saber relacionar as grandezas. Depois, só colocar no papel e concluir o exercício, ok? Vamos lá. Passo a passo. Agora então, vamos para o nosso primeiro passo. O primeiro passo, como eu disse, já seria tu formar uma tabela. Tu ler as informações do problema e organizar em colunas de acordo com cada grandeza de mesma espécie. Neste caso aqui, eu coloquei informação 1, informação 2, informação 3 e termo desconhecido. Claro que isso aqui é uma situação genérica. Eu posso colocar, na verdade, o termo desconhecido como sendo uma letra X, só que esse X pode aparecer em qualquer uma dessas 4 posições da minha tabela. Mas tem que ficar claro que na coluna da esquerda é a informação referente a uma grandeza. E na coluna da direita, a informação referente a outra grandeza. Sempre trabalhando com a mesma unidade de medida para cada grandeza. O segundo passo seria a pessoa se auto-perguntar. O que seria o auto-perguntar? Fazer a relação entre as grandezas. E esta relação tu faz da seguinte maneira. Se tu aumentar o valor da grandeza A, o que vai acontecer com a grandeza B? Se a grandeza B aumentar também, essas grandezas são consideradas diretamente proporcionais. E no caso, se eu diminuir a grandeza A, diminuir a grandeza B também, enquadraria como sendo grandezas diretas. Agora nós temos uma segunda situação. Uma segunda situação seria a situação inversa. Como o nome já diz, se a situação for inversa, as grandezas vão ser taxadas como sendo grandezas inversamente proporcionais. Se eu aumentar a grandeza A e a grandeza B diminuir, ou se eu diminuir a grandeza A e aumentar a grandeza B, isto seriam grandezas inversamente proporcionais. O terceiro passo seria então montar a equação da seguinte maneira. Se as grandezas forem grandezas diretamente proporcionais, vocês vão fazer o produto das informações de uma maneira cruzada, ou seja, formando um x. No caso, a informação 1 vezes x, a informação 2 vezes 3. Mas o que tem que ficar bem claro? Que após tu efetuar o produto relacionado a essa primeira seta, tu coloca o sinal da igualdade para, no caso, fazer o produto referente à segunda seta. Isso que tem que ficar bem definido para vocês. E a relação inversa, nós temos um produto em linha, no caso, um produto na horizontal. Informação 1 vezes a informação 2, igual informação 3 vezes o nosso termo desconhecido. Seguindo esse padrão, então, conseguimos resolver exercícios referentes à regra de 3, certo? A barbada, então, seria esta. Então agora, gente, vamos aplicar isso numa situação problema, ok? Exemplo 1. Alessio utilizou 18 litros de tinta para pintar 60 metros quadrados de parede. Então já dá para perceber que nessa primeira leitura eu consigo identificar as minhas duas grandezas. Volume de tinta é uma grandeza.
Segunda grandeza, 60 metros quadrados de superfície de uma parede, ou seja, a área, ok? Continuando, quantos litros de tinta ele utilizará para pintar 450 metros quadrados nas mesmas condições? Vamos fazer os passos na qual eu citei. Primeiro, organizar na forma de uma tabela. Vamos ver. Volume de tinta é uma grandeza, a área a segunda grandeza. Agora, conforme eu vou lendo o exercício, eu vou colocando as informações cada um na sua coluna, ou seja, cada coluna é para uma única grandeza. Vamos lá. Foi dito que ele precisava de 18 litros de tinta para pintar 60 metros quadrados de parede, ou seja, tinta numa coluna, área na outra, certo? Continuando a leitura, nós tínhamos que qual seria o volume de tinta necessário? O X é exatamente na grandeza na qual tu está buscando, na pergunta. Então, eu quero descobrir qual o volume de tinta que eu preciso para eu conseguir pintar nas mesmas condições 450 metros quadrados de superfície. Ou seja, o primeiro passo foi feito, que seria organizar as informações na forma de uma tabela. Segundo passo, o questionamento. As grandezas são diretamente ou elas são grandezas inversamente? Vamos lá então? Se eu aumentar o volume de tinta, o que vai acontecer com a superfície na qual eu vou conseguir pintar? Quanto mais tinta, maior a área pintada ou menor a área pintada? Então, este questionamento, esta pergunta vocês têm que fazer para si mesmo. Tem que falar consigo mesmo, ok? Então, se eu aumentar o volume de tinta, consequentemente eu vou pintar superfície maior. Então, aumenta o volume, aumenta a área. Isso quer dizer o quê? Grandezas diretamente proporcionais. E se as grandezas são diretamente proporcionais, a barbada era qual? Que o produto é cruzado. Então, olhem bem, pensem comigo. Quando eu faço esse produto, primeiro eu multiplico uma seta, boto o sinal de igualdade e multiplico, ou melhor, faço o produto da outra seta. X vezes 60, 60x é igual a 18 vezes 450. Vamos ver como é que fica então na forma equacionada? 60x é igual a 18 vezes 450. Claro que, num concurso, a pessoa até pode simplesmente multiplicar o 18 vezes 450, mas a dica é, a barbada seria, sempre que tu puder simplificar, tu simplifica. Isolando então o nosso x ficaria, mas dá para notar que o 18 e o 60 são múltiplos de 6, assim como o 450 e o 60 são múltiplos de 10, visivelmente, né? Então, vamos simplificar. Simplificando por 10. 450 eu simplifico por 10 e 60 simplifico por 10, ou faço corte como alguns dizem, né? Ficaria com 18 vezes 45 dividido por 6. Dá para eu fazer o produto 18 vezes 45? Daria. Assim como eu posso ainda continuar a simplificação. Ou seja, dá para simplificar 18 e 6, os 2 por 6. Ou efetuar a divisão, como quiserem. Sobraria 3, sobraria 1, 3 vezes 45. Conclusão, 3 vezes 45 vai dar exatamente o volume de tinta que eu necessito, 135 litros de tinta. Então agora vamos para uma segunda situação. Hidrogério lê um livro em 4 dias, lendo 15 páginas por dia. Já dá para perceber que eu tenho as duas grandezas explícitas aí. No caso, dias, tempo, no caso uma grandeza, 15 páginas. Número de páginas, segunda grandeza. Se tivesse lido 6 páginas por dia, em quanto tempo ele leria o mesmo livro? Então agora, vamos lá, organizar as informações. Primeiro passo, tempo é minha primeira grandeza em dias, páginas por dia, segunda grandeza. Conforme a leitura, dizia que em 4 dias era concluída a leitura do livro, lendo 15 páginas por dia. Porém, se fosse lido 6 páginas por dia, em quanto tempo seria concluído aquele mesmo livro? Organizei, agora vem a pergunta. Essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Faço a pergunta para si mesmo. Vamos pensar. Se eu termino o livro em 4 dias, lendo 15 páginas por dia, se eu ler menos páginas por dia, eu vou ler o livro em mais tempo ou menos tempo? Pensem comigo, quanto menos páginas eu leio por dia, eu vou levar mais tempo para concluir esse livro. Ou seja, menos páginas, mais tempo. Menos mais. Grandezas inversas. Seta para baixo, seta para cima ou vice-versa, depende do ponto de vista. Como é que ocorre o produto então? Corre em linha. Vamos lá então. Equacionar agora o terceiro passo. Como era feito isso? Faz o produto das informações na horizontal. 4 vezes 15 é igual a x vezes 6. Tanto faz quem é que tu faz primeiro. Desde que tu faça o produto dessa seta é igual ao produto da próxima.
Vamos lá então, organizando, botando a incógnita, o termo desconhecido do lado esquerdo ficaria com x vezes 6. 6x é igual a 4 vezes 15. Claro que agora nós temos que isolar o x. Como é que ficaria? X é igual a 4 vezes 15 dividido por 6. Dá para simplificar 4 e 6 por 2? Dá, assim como dá para simplificar 15 por 6, porque são múltiplos de 3. Mas nesse caso aí, 4 vezes 15 daria um número bem mais fácil de efetuar a divisão depois. Ou seja, 4 vezes 15 vai dar 60, e 60 dividido por 6 vai dar 10. 10 dias. Então, se o hidrogênio ler 6 páginas por dia, ele vai concluir o livro dele em 10 dias. Então, isto era o processo de regra de 3 simples. E não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, ok, gente? Então, até o nosso próximo encontro. Forte abraço a todos. Até mais.